Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei trazendo uma reflexão com o tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Neste canal já fiz vídeo dividido em 8 partes com o tema Sabedoria, incluída na série A Balança do Sábio. Se não teve a oportunidade ou interesse de assistir, assista. Considero uma das principais reflexões aqui do canal da programação Lado B. Foi a última reflexão que fiz aqui no canal. Agora estarei falando de outro tipo de sabedoria, não a sabedoria que o homem recebe de Deus, proveniente do temor do Senhor, mas da sabedoria animal, sabedoria que Deus dotou os animais. Esta sabedoria dos animais pode nos trazer boas lições e iremos refletir nisso. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. O texto-chave é Provérbios 30, do verso 24 a 28, que diz: Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A lagartixa, que pode se apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Neste ditado de Agur é citado alguns animais que são pequenos, mas que, se é que podemos dizer, possuem grande sabedoria, pelo menos em algum aspecto. Deus é tão poderoso e tão sábio que faz coisas que levamos décadas ou centenas de anos para descobrirmos e outras, creio eu, nunca chegaremos a descobrir. Lembro-me que até pouco tempo atrás não se sabia como era possível para a abelha conseguir voar, pelo fato de seu corpo ser grande e pesado demais para o tamanho de suas asas. Cada animal, cada planta, cada substância criada por Deus são dotados de algo tão complexo para o intelecto humano que são difíceis de compreender e outras, talvez, impossíveis. Estes pequenos animais podem dar lições muito importantes para nós e eu estarei utilizando a sabedoria destes pequenos animais citados no ditado de Agur para aplicarmos em nossa vida. Vamos analisar cada um destes animais então, a começar pela formiga. Diz assim o verso 25. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. Quero agregar outro provérbio a este, que é o provérbio 6, do verso 6 a 11, que diz: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você ficará deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Com essas passagens sobre as formigas, eu aprendo pelo menos 3 lições. Antes de citá-las, quero deixar claro que poderei fazer algumas analogias, porém elas serão somente para esclarecer ou reforçar uma lição. Nem sempre as analogias são tão perfeitas. As 3 lições são as seguintes. 1. Não seja preguiçoso, seja responsável e trabalhe. 2. Não seja esbanjador, seja sóbrio e sábio na administração dos recursos. Essas 2 lições são secundárias
e a principal deixarei para o final, que é 3. Não seja orgulhoso, considerando-se autossuficiente e superior aos outros. Seja humilde e trabalhe para o bem comum. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Lição 1. Não seja preguiçoso, seja responsável e trabalhe. A preguiça é um vício, conhecido também como um dos 7 pecados capitais. A preguiça não é compatível com alguém sábio. O sábio trabalha, o sábio produz, o sábio sabe o seu dever. Se formos preguiçosos e não realizarmos nossos deveres em todas as áreas, estaremos em apuros, nossa sobrevivência estará ameaçada. Nosso sustento não virá sem trabalho. Foi o que Deus disse a Adão em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, parafraseando: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que morra. E em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Apesar do contexto em Tessalonicenses ser bem peculiar, esta passagem vem a ser oportuna aqui para com a preguiça. É uma realidade. Se nos deixarmos vencer pela preguiça, se amarmos excessivamente ao sono, cairemos na miséria. O livro de Provérbios contém alguns versos contra a preguiça. Um deles é Provérbios 13, verso 4, que diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Claro que estou a falar, e a Bíblia também, de forma geral. As coisas nem sempre são tão ajustadas assim. Tem pessoas que, acredite se quiser, mesmo sendo preguiçosas, prosperam. E outras, mesmo sendo trabalhadoras, não prosperam. Digo aqui de enriquecer mesmo. Eclesiastes 9, verso 11, nos fala algo parecido com isso, dizendo: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso, ou o tempo e a oportunidade, afetam a todos. É uma questão de probabilidade. Quanto se trabalha, maior a probabilidade de não cair na miséria. Quanto mais preguiçoso se é, maior a probabilidade de cair na miséria. O trabalho é mais um dever para sobrevivência e aperfeiçoamento de caráter do que uma busca por enriquecimento. No próprio livro de Provérbios, Provérbio 23, do verso 4 a 5, o sábio diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, ou não aplique tua sabedoria nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Devemos trabalhar, não sermos preguiçosos, mas nosso foco não deve ser o enriquecimento ganancioso. Trazendo para um plano mais espiritual, nossa prioridade é o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas, ou seja, as nossas necessidades básicas, serão supridas, como diz em Mateus capítulo 6. Além disso, se trabalharmos com o intuito de ficarmos ricos, cairemos no pecado de amar ao dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 a 10, está escrito: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro,
pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Por isso, o trabalho é de suma importância. No entanto, o objetivo do trabalho é sobreviver e ter com que ajudar o próximo, e não de ficar rico. Sim, pode-se ficar rico trabalhando e não há problema nisso. Se acontecer, ótimo. Mas esse não deve ser o foco do trabalho. E como está escrito tanto em Deuteronômio capítulo 8, como em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nossa prioridade é o reino de Deus, acima de qualquer coisa. Já citei algumas passagens que falam da nossa necessidade e obrigação de trabalhar, e sobre o erro de não fazê-lo ou de fazê-lo com a intenção e objetivo errados. Mas outro ponto que acho pertinente destacar é o seguinte: devemos ser trabalhadores responsáveis e comprometidos, como as formigas são. No entanto, sem exageros. É preciso haver equilíbrio e compreender que tudo vem do Senhor. Não podemos ser preguiçosos. Por outro lado, não podemos ser workaholic, isto é, viciados em trabalho. O pensador Sertiange disse muito bem: quem só pensa em trabalho, trabalha mal. O trabalho excessivo nos adoece, leva-nos ao burnout, outro termo em inglês que diz respeito a um esgotamento físico e ou mental, devido ao trabalho em demasia. Nem só trabalho, nem só descanso, equilíbrio e confiar e descansar no Senhor, certo de que Ele nos sustentará. Provérbios 20, verso 13, diz: não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Este provérbio diz para não amarmos o sono, mas o descanso é algo bom e necessário, uma bênção que Deus nos concede. No Salmo 127, verso 1 e 2 está escrito: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Em outras palavras, inútil será nosso trabalho se o Senhor não for conosco. Se não colocarmos Deus à frente de nosso trabalho, se não pedirmos pela bênção do Senhor naquilo que propomos a fazer, se a graça dele não for sobre nossa vida, de nada adianta. Ficaremos a trabalhar como loucos, horas e mais horas, sem descanso, tentando alcançar cada vez mais poder aquisitivo, esquecendo-nos do Senhor, e não teremos descanso. Até poderemos nos enriquecer mais trabalhando assim, mas à custa de nossa saúde, tanto física quanto mental e também espiritual. Então, que fique bem claro, nem só trabalho, que é o reflexo do pecado de amar ao dinheiro, nem só descanso, que é o reflexo do pecado de amar ao sono, isto é, a preguiça. As formigas não são preguiçosas, são trabalhadoras e, como diz o texto, elas não precisam de um superior para ficar lhes dando ordens para trabalharem.
Elas simples e naturalmente trabalham, pois sabem que precisam disso para sobreviver. Quando somos crianças, somos meio preguiçosos. É preciso que nossos pais nos ordenem a levantarmos rápido da cama para irmos para a escola. Porém, antes de sairmos, têm que nos pedir insistentemente para arrumarmos a cama, entre outras coisas mais. No entanto, há de se ter tolerância para com a criança porque ela está em fase de aprendizado. Contudo, quando adultos, ou melhor, já quando bem jovens, não deveríamos mais depender dos pais para nos acordar ou nos lembrar das nossas obrigações, ou depender do professor para ordenar que estudemos a matéria para a prova que será aplicada, ou termos que depender do chefe do trabalho insistir conosco que façamos o serviço que sabemos que temos que executar todos os dias, ou precisar que um supervisor nos vigie, que nos monitore a todo instante para sermos constrangidos a não pararmos de trabalhar no momento em que deveríamos estar trabalhando. Quando não se necessita disto, é sinal que se adquiriu responsabilidade. Responsabilidade é saber o seu dever e executá-lo, ou pelo menos esse é um dos significados do ser responsável. Provérbios 18, verso 9 diz: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Não depender de ordem ou vigia para executar o que sabe que precisa ser feito é ser responsável. Ser relaxado no trabalho é quase o mesmo que destruir o trabalho que deveria estar sendo feito. O preguiçoso geralmente só trabalha quando o supervisor está por perto. Assim que o supervisor se distancia ou se ausenta, o preguiçoso para de trabalhar e vai bater papo, fazer um lanche, jogar um jogo no celular ou no computador, e os mais ousados até se arriscam a tirar um cochilo em um local escondido. E isso, além de ser preguiça, é irresponsabilidade, desonestidade e falta de temor a Deus. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 22 a 24, Paulo orienta: servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aquele que é um trabalhador responsável, íntegro e honesto, trabalha quando tem que trabalhar e descansa quando é para descansar. Ele trabalha independente se está sendo observado ou não, pois sabe que Deus está o observando. Ele trabalha independente se o patrão dele é desprezível ou não, pois sabe que está fazendo como que para Deus e não para homens. O trabalhador responsável e temente a Deus faz tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Ele busca não envergonhar o nome do Deus que ele diz servir, dando um mau testemunho, se demonstrando alguém preguiçoso, não confiável, desonesto e espertalhão. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.